Zofonias. Palavra do Senhor que veio a Zofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor, e estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome do sacerdote dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de andar nos caminhos do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Vou ler de novo aqui, ó. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Está falando aqui, porque o dia do Senhor está perto. O pessoal que encontrou o canal, o Azeite na Lâmpada, Espírito Santo ministra, e agora eles vão ser o sacrifício. E é por meio da morte da carne deles que eles vão ser santificados. Aí diz assim, ó. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Porque, na verdade, o Senhor Deus está vindo para tratar com os demônios. Então, quem tiver aí acomunado com esses demônios aí, que não se atentar para a salvação que o Senhor providenciou por meio do canal Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, mas ficar aí sem se atentar para o canal, simplesmente está junto com os demônios. Então, da mesma forma que o Senhor Deus vem para dar a eles o lago de fogo, essa pessoa vai junto, então vai receber o mesmo castigo. Aí fala assim, ó, castigarei os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros, porque tem também esses anjos caídos aí no corpo de pessoas também, trajes estrangeiros. Eles não são daqui, mas estão usando essas roupas aí, corpo de pessoas, né? Lá no livro de Apocalipse fala dos nicolaítas. Os nicolaítas são o que está sendo dito aqui, ó, os trajes estrangeiros, que a gente está falando aqui agora, para ficar bem claro. Tem pessoas que não são pessoas. Dentro do nosso corpo existe a alma. Nós somos almas viventes. Mas tem pessoas que estão no corpo de... Não é nem pessoas, são demônios no corpo de carne. Você olha e você vê um corpo humano na sua frente, mas dentro daquele corpo existe um demônio. A irmã vai explicar melhor, irmãos. O caso é o seguinte, quando houve a rebelião lá, e o anjo caído se rebelou contra o Eterno, o primogênito, o primeiro anjo dele, ele contaminou lá uma parte do céu com essa ideia do segundo reino, que é o reino da ciência do bem e do mal. Então, quando o Eterno se levantou do trono lá para vir resolver com eles, para haver o arrependimento e a reconciliação com o Eterno, teve uma boa parte que ficou do lado do Samael, que foi o primeiro anjo, e não se arrependeram. Então, essa parte que ficou do lado do anjo caído, que não se arrependeram, eles tiveram a morte eterna. O Eterno tirou a vida desses anjos. E os anjos que se arrependeram, os que estão aqui na terra para serem salvos. Então, aqui na terra está os anjos arrependidos, que é para ser salvo, que o nome está escrito no livro da vida. E existe os anjos caídos, que não se arrependeram, que foi cortado da vida eterna, e o nome não está escrito no livro da vida, que eles são a morte. Então, esses anjos, eles são na parte de demônios, anjos caídos, espíritos, e eles nascem na terra com um corpo de carne. Na hora que tem um ajuntamento carnal de um homem e de uma mulher, eles entram naquele feto, e eles nascem aqui na terra com um corpo de carne. Então, o que está se referindo lá são a esses anjos que estão em um corpo de carne. Eles não têm consciência, eles não têm alma. Porque o anjo arrependido tem consciência e tem alma. E o arrependimento foi no reino do Eterno, e o nome deles está escrito no livro da vida.
Então, o anjo caído, o nome dele não está escrito no livro da vida e ele não se arrependeu lá no reino do eterno. Então, aqui eles não têm arrependimento. Eles se acumulam com o anjo caído, Lúcifer, para a destruição e a rebelião contra o eterno dos anjos arrependidos, mesmo aqui na terra. Eles ainda trabalham no mesmo plano. Para os anjos arrependidos não se reconciliar com o eterno, não tiver o conhecimento da reconciliação, não se voltarem para a palavra e pela palavra eles serem resgatados. Então esses anjos caídos, que o nome não está escrito no livro da vida, que não se arrependeram lá em cima, que foram cortados da vida eterna, eles nascem aqui na terra, em um corpo de carne. Então eles são os anjos caídos. No mundo espiritual, chamam eles de agentes do caos. Eles também são fundadores de igrejas. Muitas pessoas de renomes também são formas às quais Satanás usa desses corpos onde esses demônios estão para trabalhar para eles, para manipular pessoas, enganar pessoas e conduzir pessoas ao engano e ao erro. Eles criaram a teologia. Normalmente, esses anjos caídos em um corpo de carne, eles são pessoas importantes, eles são pessoas influentes, eles são pessoas as quais Satanás usa eles para influenciar os anjos arrependidos, para, através deles, o Samael trazer todo o conhecimento e toda a forma de vida que o anjo caído quer que os anjos arrependidos tenham. Ele traz através da influência desses anjos caídos, igual um cantor, uma pessoa famosa. Esses anjos caídos no corpo de carne, eles são os influenciadores, são eles que trazem as influências para os anjos arrependidos se influenciar com eles e não se envolver com a palavra e voltar para o caminho do eterno. Continuando. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor na porta do peixe, um uivo perto da segunda porta e grande estrondo vindo dos montes. Uivai-vos, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. Os anjos caídos em um corpo de carne, eles são pessoas muito importantes, eles são pessoas famosas e eles são pessoas muito influentes. E Satanás usa deles para, assim, os anjos arrependidos viver aqui na terra, envolvido com eles. Uivai, vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. Isso aqui é o que os anjos caídos fazem, por meio da palavra, para adquirir dinheiro e enganar pessoas. Esses anjos caídos, eles fazem livros falando da palavra de Deus, aí eles comercializam, eles ganham muito dinheiro usando a palavra de Deus. Fazem teologia, vendem cursos, pedem dinheiro naqueles lugares lá. Então eles estão comercializando, eles são os grandes comerciantes desse mundo aqui. Usa os anjos arrependidos, sobe nas costas dele para ter uma vida boa aqui nesse mundo. Os anjos caídos, eles são pastores famosos, eles são pastores grandes, eles são pastores de grandes religiões, eles são escritores de livros famosos, livros que nunca as pessoas deixam de ler. Então, os anjos caídos, eles trouxeram a religião e eles sustentam a religião da forma que eles podem atrair os anjos arrependidos. Eles trouxeram os cantores gospel, eles trouxeram diversões para a igreja, divertimento. Eles trouxeram uma liberdade para as igrejas que não tem mais nada do Espírito Santo nessas igrejas. Então, tudo isso foi os anjos caídos que estão nessas igrejas, trazendo toda essa liberdade carnal, ensinando todo esse tipo de coisa que desfrutar de uma vida na carne. Então, é os anjos caídos que estão por trás de tudo isso. E os anjos arrependidos simplesmente ouvindo eles, acompanhando eles e fazendo tudo o que eles mandam. E eles, os anjos caídos, afastando eles da palavra e afastando eles da verdade e afastando eles do eterno. E assim, o mais incrível
disso tudo é que, apesar da gente falar que é demônio, e de fato é, dentro do corpo das pessoas, elas não são pessoas agressivas, muitas vezes são pessoas boas, são pessoas que você não tem o que falar mal daquela pessoa, de tão boa que ela é. Ela é tão maravilhosa que você nem imagina, nem espera que dentro dela tenha um demônio. Muitas vezes são essas pessoas assim também, não que são todas, tá? Mas é de surpreender mesmo o comportamento deles agora, nesse momento que tá tudo normal. Mas depois que acontecer tudo que tem para acontecer, conforme o canal tem falado, o Senhor tem falado, aí sim elas vão se revelar e mostrar quem elas são de verdade. E elas vão matar e comer o sangue das pessoas. E uma forma assim de não ter tanta certeza, mas uma leve percepção de um anjo caído é uma pessoa que não tem arrependimento. Ela não demonstra o menor arrependimento. É uma suspeita de um anjo caído. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se acomodam, como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. Aquele pessoal que fala que Deus quer só o coração, né? Elas não estão buscando obedecer a palavra, buscar estar realmente comprometido com a palavra. Aí fala assim que, né, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão do seu vinho. Elas não têm entendimento, né? São pessoas que não entendem, elas falam porque elas pensam que é e vivem conforme elas pensam que é, né? O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Esse povo, assim, quando que acontece, que estava tudo assim, eles estavam edificados no engano, né? Aí quando acontece que eles vão se dar em si, eles ficam sem entender até o que aconteceu com eles, porque na cabeça deles estava tudo certo, estava servindo Deus, estava seguindo Deus, mas no engano, né? Aí quando acontece, eles estão assim agora perdidos, não sabem o que fazer, tá cego. Quer dizer, ele estava seguindo o anjo caído como Deus. Aí eles Uhum. vai ficar assim, sem noção, sem rumo, né? Desnorteado. Saber que o Deus deles era o anjo caído. Quando aconteceu o arrebatamento é para realmente ficar sem saber o que dizer. E muitos que não encontrar os canais, Espírito Santo ministra e a azeite na lâmpada, eles vão morrer à toa mesmo, porque os demônios vão fazer a festa mesmo. Então, por isso que fala que o sangue derramará como pó e a sua carne será como esterco. Simplesmente morre. Porque a sede deles é por almas. Então, a alma que não tiver coberta pelo o sangue de Yahushua, a palavra, vai ser uma vítima deles. Eles não têm um entendimento sequer para se sustentar, para entender o que está acontecendo e nem o que deve ser feito. Olha, a religião, através dos anjos caídos e Lúcifer, dispersou tanto eles da palavra e do eterno, que eles não têm noção de arrebatamento. Porque o anjo caído, ele trouxe a palavra do eterno para um aglomerado de pessoas e ali ele prendeu a palavra. Numa situação que para a pessoa ter a palavra, ela tinha que estar naquele aglomerado de pessoas. Então, pelo fato da pessoa não querer estar numa condição de manipulação e domínio, ela não queria. Então, ele trazia uma outra forma dela refugiar a alma dela, abrigar a alma dela, em uma condição religiosa, que também ali não tinha notícia de salvação, vida eterna. Era apenas um descanso para a alma dela, um refúgio, um amparo, aonde ela ia ter um local para ir. Um local para ir. Mas aquele local não oferecia nada de salvação, vida eterna para ela. Porque ele trouxe a palavra para esse aglomerado de pessoas, para esse local fechado, aonde para ter a palavra tinha que se confinar aquele local. E nisso as pessoas foram dispersando. Não viram a palavra como a salvação, a vida eterna, de uma forma geral, uma forma universal.
Apenas a palavra era daquele aglomerado, daquela turma, daquele povo preso ali naquele negócio. Então, quem não tinha a palavra naquela prisão, de que importava a palavra se eu não queria ir para lá? Se não era isso que eu queria para mim, de que importava a palavra então? Então, a forma que ele veio assim descartando a palavra, tirando a palavra do foco, da atenção, do encontrar o eterno, a palavra do eterno, a palavra viva, o livro se tornou apenas uma situação que, se a pessoa não estava naquele local, onde dizem ali é o local da palavra, então não tinha por que ela ler a palavra. Para que ela ler a palavra? Ela não queria estar presa lá, ela não queria participar daquilo, ela não tinha parte com aquilo, então por que ela ia ler a palavra? Então a palavra não passou de um livro que só servia para quem estava naquele aglomerado, quem estava naquele curral fechado. As pessoas que estavam fora do curral, que não, é tanto que eles falam redil, né, a música da Sem Ovelha, que deixou no aprisco e foi buscar, que fugiu. Quer dizer, a intenção daquela música é aprisionar tudo. Ninguém podia fugir do aprisco. Então aquela ovelha foi ter liberdade e foi atrás, foi buscar. Então toda vez que levavam essa palavra evangelho para alguém, levava o covil, levava o curral, era trazer a ovelha para o aprisco, porque ela desgarrou. Mas quem estava nesse curral cuidando das ovelhas não era o bom pastor, era o anjo caído, o próprio que queria devorar as ovelhas, quem estava cuidando delas para um abate mais tarde. Então foi isso que fizeram com a palavra do Eterno. Tornaram única, tornaram exclusiva, tornaram cativa, tornaram presa. Desse curral, onde o anjo caído queria aprisionar todos, onde ele trouxe o nome católico e o nome evangélico. Os que não quiseram se aprisionar a esses dois cativeiros, não tinha necessidade de ler a Bíblia. Para quê? Não ia estar no curral católico, não ia estar no curral evangélico, então para que ler a Bíblia? Que interessava ler a Bíblia? Então a palavra, ela nunca foi aberta, esclarecida em uma condição, a salvação, a vida eterna. Era apenas um livro que aqueles religiosos tinham naquele curral. Então não queria ser um deles. Para que a Bíblia então? Por quê? Então foi assim que fecharam a palavra do Eterno, trazendo a palavra a uma prisão, a um cativeiro, aonde só tinha acesso quem estava lá. Quando os católicos fizeram isso, prenderam a palavra e ninguém tinha acesso. Sim. Então, quando veio a outra besta aí, que é os evangélicos, fizeram a mesma coisa. Na condição de eles trazer a palavra, só tem acesso quem está lá. Só envolve quem está lá, só lê quem está lá. Então a primeira besta prendeu a palavra, os católicos prenderam a palavra. Só que os católicos, eles tinham uma autoridade tal de matar. Matar quem não entrasse nos planos deles. É tanto que perseguiu todos que estavam na condição correta de ler a palavra para todos, não para alguns. Aí o que acontece? Quando alguém lá se rebelou, não aceitou mais as condições, que também foi do bando, foi apenas um plano de Satanás para agora alcançar o outro bando que estava se dispersando, né? Aí vem agora a segunda besta, que agora é os evangélicos, que para a pessoa ter o plano de salvação, vida eterna, tem que estar lá. Tem que estar preso no covil deles. Se não tiver no covil deles, está lendo a Bíblia em vão. Está lendo a Bíblia para quê? Para que você está lendo a Bíblia? A salvação não vai funcionar na sua casa. A salvação não vai funcionar individualmente em você. Você não está preso no aprisco. Você não está no curral. Você não está aqui pastoreado pelo homem. Quer dizer, Satanás no homem, aprisionando tudo e trazendo todos para o mesmo curral, com uma única divisão, católico e evangélico. Mas tudo no mesmo curral de Satanás. Tudo no mesmo aprisco dele. Aí como as outras pessoas que não queriam estar nesses dois apriscos fugiram desse aprisco, não quiseram se tornar presas desse aprisco, quem agora alcançou essas pessoas que escaparam desses dois cativeiros? Quem alcançou essas pessoas agora? Quem alcançou? Os deuses. Os deuses. Quando elas fugiram do cativeiro, do Deus superior, Lúcifer, que se passou por Jesus, Deus para os católicos, Jesus para os evangélicos e Deus ao mesmo tempo para todos, quando quem fugiu desses dois apriscos foi acuado pelos anjos caídos, que foi da condição que eles vieram ter caso com as mulheres na terra e que eles se passaram por Deus. Então essas pessoas que fugiram desses dois apriscos, Igreja Católica e Igreja Evangélica, Deus e Jesus, quem fugiu desses dois apriscos, foram acuados lá na frente por esses deuses, esses anjos, também demônios. Aí o que aconteceu com esses deuses? Eles não são vários? Sim. Eles não são vários? Sim. Então vem a questão do servir a vários deuses.
vários deuses. Todos os caminhos levam até Deus. Aí o Deus lá, o anjo caído, que queria enganar exatamente os que tinham plano de salvação, vida eterna, porque o propósito dele não era perseguir quem não estava nesse plano, o propósito dele era perseguir exatamente esses, porque no caso dos que estão com os anjos deuses, está no plano dele, está seguindo ele mesmo. Então quem ele veio acuar? Os que estavam no plano da palavra, que estavam buscando o Salvador. Tá vendo? Então, os que não vieram para o plano da palavra, o Salvador, porque também não via nada, via apenas um aprisco, via apenas uma prisão, uma cadeia, escaparam. Aí quem acuou eles? Os deuses. Os anjos caídos? Deuses. Aí o que acontece? Aonde veio a liberdade? Sirva o Deus que quiser, sirva a imagem que quiser, sirva a estátua que você quiser, tenha seu Deus e siga com ele. Mas, cadê o plano de salvação, vida eterna? O propósito é ter uma imagem? O propósito é ter um Deus próprio, único, céu? Ou o propósito é salvação, vida eterna? Então, o anjo caído, ele trouxe o quê? Tenha seu Deus, sirva a ele. Mas o propósito, salvação, vida eterna, cadê? Aonde ficou? Aonde ficou a salvação e a vida eterna? Nas religiões, aonde ficou? Bom, para lá, para eles, não tem salvação, vida eterna. Tem só o seu Deus, sirva a ele, pronto. Porque eles prenderam a palavra onde? Nos dois apriscos. Igreja católica, igreja evangélica. Então, para ter envolvimento com a salvação, vida eterna, o Salvador tem que estar em um desses dois apriscos. Então, o que acontece dessa condição? Ele não quer saber de quem está servindo a deuses. Ele não quer saber de quem está servindo a imagens, qualquer forma de deuses, de escultura. Ele não quer saber. Quem tem os anjos lá que desceram na terra e envolveu com as mulheres como deuses, ele não quer saber. Tudo está no mesmo plano dele. Tudo pertence a ele. Tudo está servindo a ele de forma indireta. Tem a sua imagem do seu Deus lá, mas a adoração está sendo ao anjo caído, não adianta. Os católicos já estão da mesma condição. Ele nem tem mais nada a ver com o católico, porque o católico já saiu fora. A condição que ele usou o católico foi para manter o covil, para dizer que ele está lá, para dizer que o eterno está lá, o eterno não está. Então ele usa a católica só como um covil, para alimentar o povo com a salvação que não existe. Aí onde é o foco dele mesmo? Os evangélicos. Para ser salvo tem que ser evangélico. Para ser salvo tem que estar no covil evangélico. Tá vendo como é que ele prendeu a palavra e impediu as pessoas conhecer o Altíssimo, conhecer a salvação através da palavra? Porque para ter a palavra tinha que estar no aprisco, tinha que estar no curral, tinha que ser pastoreado e tinha que ter um pastor. Então tirou os anjos arrependidos do alvo, do foco, da salvação, da vida eterna, pela palavra do Altíssimo. E isso é preciso ser explicado. E é interessante porque ainda assim que mesmo nesse engano, né, que para ter a salvação tem que ser evangélico, ainda quando é evangélico, entra num engano mais profundo que quando se envolve com esses apriscos de Satanás, acaba aprendendo errado, que é o materialismo e o físico. Acaba se envolvendo com o material e o físico. Não adianta nada. E quando ele tirou o Espírito Santo, ele trouxe a teologia, ele trouxe os teólogos, ele trouxe a interpretação. Então ele trouxe o aprisco, ele trouxe o curral, ele trouxe o pastor, ele trouxe a interpretação, teólogo. E os anjos arrependidos foram levados todos para esses locais, aonde não tem salvação, não tem vida eterna. Então assim ele anulou a salvação. E ainda assim, quando não é nem evangélico e nem das outras religiões, é aquele que se encontra sem religião nenhuma. Até esse que não tem religião nenhuma, por conta de toda essa bagunça que ele criou, que ele fez por meio das religiões e esses apriscos, essas prisões, aquele que não quer fazer parte disso, acaba também não vindo para a palavra. Mas também está no plano dele. Sim. Longe da salvação, longe da palavra. Aí vamos falar do ateísmo. O que é o ateísmo? Bom, o ateísmo é o seguinte: não crer num Altíssimo, eterno Criador? Não. Então você crê no adversário, que não criou nada, não é nada, e colocou na sua cabeça para não crer no Altíssimo. Então você crê no que queria ser igual a ele, e não conseguiu. Então não existe ateu, você crê em qualquer coisa, porque alguém te convenceu que o eterno não existe. Então quando alguém te convenceu que o eterno não existe, você crê em quem te convenceu. Então você crê no que queria ser igual a ele e não conseguiu, porque nunca vai ser. Está do lado dele. Então para ele, não importa quem você é, não importa o que você está fazendo. Para o anjo caído, não importa. Importa ele te convencer que você não precisa ler a Bíblia. Só importa isso para ele. Ele te convencer que você não precisa da Bíblia e nem você precisa ler ela. Então, quando você não precisa ler a Bíblia e você não precisa dela, você não encontra o eterno. Aí você vai encontrar o lago de fogo. É onde ele vai te levar.
Então, sempre que ele impede você envolver com as Escrituras Sagradas, ele está te impedindo encontrar o eterno. Encontrar o eterno é encontrar a sua salvação, a sua vida eterna. Não encontrar o eterno é encontrar o anjo caído, o lago de fogo, a condenação eterna. Então, para o ateu, que ele convence que o eterno não existe, ele convence que existe ele. Porque quem te convenceu que o eterno não existe? Ele. Então, quando o eterno não existe, existe quem? Ele. Então, você está crendo que alguém existe. Como a sua crença veio dele, que o eterno não existe, então você crê nele. Ele te convenceu a crer nele. Como o eterno existe e não depende de você crer ou não, ele vai te levar para o lago de fogo. Por isso que ele te convenceu a não crer no eterno. Essa é a resposta para os ateus. O anjo caído fez, ele tornou as escrituras sagradas um livro de um povo. Olha, observa, analisa o caso com o Espírito Santo e com o eterno. Ele não imita tudo do eterno? Sim, O eterno não tinha o povo dele lá no Velho Testamento, que era único? sim, É o que ele fez. A imitação. Trouxe a palavra lá para a religião dele e tornou a palavra única e exclusiva deles. Só tem crédito quem lê a Bíblia lá com eles. Só vai ter salvação quem lê a Bíblia lá com eles. Se uma pessoa falar que lê a Bíblia em casa, eles tiram todo o crédito. Todo crédito. Se uma pessoa falar que busca a salvação em casa, eles tiram todo o crédito. Então eles tornaram a Bíblia única e exclusiva deles. Só quem tem a palavra é eles. Não assim a palavra pelo Espírito Santo, a letra. Só quem tem é eles. E só vai ser salvo quem está em um desses covil, em um desses curral. Ouvindo alguém que Samael, através de uma faculdade, preparou, através da interpretação, que a palavra eles não têm entendimento, para ensinar essa pessoa. Ensinar o quê? Aí depois você vê tudo o que acontece lá, não se refere à salvação, vida eterna. Entendeu? Aí o propósito que o Eterno está falando aqui é o seguinte: como Satanás imitou lá o povo dele no Velho Testamento, quando ele era único e exclusivo de um povo. Né? Aí ele trouxe a palavra e tornou única e exclusiva de um povo cristão evangélico, que não existe o Espírito Santo lá. Mas eles se apossaram. Olha, primeiro os católicos se apossaram da palavra, para eliminar todos que tinham a verdade. Tá vendo? Aí depois veio aquela situação de sair da católica, que estava errada, agora certa é a evangélica. Não, apenas aquela perna se abriu para o lado de cá. Se abriu para o lado de cá, aí o que acontece? Aí agora eles fizeram o mesmo que a católica. Eles se apossaram da palavra, faz as pessoas terem assim uma noção, um entendimento, que só vai ser salvo quem está no covil deles, quem está lá no curral deles, preso com eles. E tira toda a descredibilidade de quem lê a palavra em casa e de quem está envolvido com o Espírito Santo, lendo a palavra em casa. Porque o anjo caído quer que eles ensinem que a salvação só tem lá. Eles só são salvos lá. E qualquer pessoa só vai ser salvo lá. Aí os que não querem estar lá no covil preso, os que não querem estar no domínio do homem, ser uma massa de manobra, ser controlado, aí eles dispersaram pelo mundo. Aí veio os anjos, que caiu lá com as mulheres, se passando por Deus e está com eles. Aí cada um tem o seu Deus. Aí eles são livres para viver a vida deles como eles bem quiserem. Mas eles têm um altar de refúgio, eles têm um local de oração. Então eles servem de uma forma particular. sim, Né? Particular. Eles não estão naquela massa de manobra. Alguém manobrando eles, alguém controlando eles. Eles têm o seu Deus particular. Eles têm o seu altar em casa. Ou eles vão em algum local, mas eles não estão naquela condição de ser dominado e controlado. sim, Porque lá, no curral, no covil, é a massa de manobra, é o domínio, é o controle. Os que estão servindo a seus deuses particulares em outras religiões, eles não estão assim nessa massa de manobra, sim, de controle. Porque aqui eles estão no propósito do Salvador. O anjo caído, Jesus é o Salvador. Então eles estão sobre essa manipulação, esse domínio, esse controle de esperar esse Salvador. Não na condição que a palavra diz, mas na condição que eles são manipulados e controlados e dominados, não é? Aí os que estão aí nas religiões afora, que não esperam o Salvador, tem nada a ver. Eles não têm nem a Bíblia como regra de esperar alguma coisa. Mas eles estão no mesmo caminho, na mesma sentença. O anjo caído como Deus. Ninguém escapa do anjo caído, não é? sim. Ninguém escapa do anjo caído. E aquele que diz que Deus não existe, o próprio anjo caído convenceu ele. Amém. Então ele crê que o anjo caído existe. E ele serve ao anjo caído de uma forma tão fiel que o anjo caído convenceu ele que o eterno não existe. Como o eterno não depende dele para existir, ele querendo ou não, o eterno existe. E como o eterno vai vir para resolver, aí ele vai ver o eterno.
E todo o intuito de tudo isso que o Senhor está providenciando para os anjos arrependidos é justamente sair do meio deles, né? Porque tudo isso que vai acontecer de ruim e destruição e tudo mais, diz respeito a Deus tratar com os anjos caídos mesmo, tratar com Satanás. Então, esse povo que está aí perdido, fora da palavra, se continuar assim, vai cair também na mesma sentença que Satanás e seus seguidores. Eles são vítimas. Isso. Porque o tempo do reinado de Satanás está acabando, que é o reino da ciência do bem e do mal, está acabando. Nesse período, eles não encontraram o Eterno, não se voltaram para o Eterno, ficaram com os anjos caídos, ouvindo os anjos caídos, obedecendo os anjos caídos, não é? Nas suas religiões, nos seus templos. Aí o que acontece? O tempo do reinado do anjo caído está se cumprindo, está acabando. Então o Eterno vem sim para lançar eles no lago de fogo. E como tem a proposta da noiva do cordeiro, né? Uhum. Então vai haver o arrebatamento pela proposta da noiva do cordeiro, vai haver os que se prepararam juntamente com a noiva. Aí o que vai acontecer nesse período ele vindo? Aquela turma que ouviu, não ligou, não fez nada, não se importou, não deu a mínima. Aí vai ficar os dois canais para a recuperação desses. Aí o Eterno vem sim continuar o que ele está terminando, que é Yahushua aparecer nas nuvens para tratar com eles, para mostrar para eles que o reino deles acabou sim, e eles não vão poder fazer nada. E quem ficou do lado deles vai receber a mesma sentença deles, lago de fogo. Então, esse trabalho que o Eterno está fazendo aqui com os irmãos é exatamente alertando eles. Eles ficaram no meio dos demônios aí, enrolado com os demônios, envolvido com os demônios, vai receber a mesma sentença dos demônios, lago de fogo. E pela misericórdia do Senhor, ele ainda está alertando. Ele poderia simplesmente continuar cumprindo a palavra dele, porque já está escrito, já tem a palavra como alerta, mas ainda assim, pela misericórdia dele, ele ainda deixa mais o canal para atentar vocês. Espero que vocês sejam sábios. É porque o Eterno não vai querer lá que eles venham argumentar nada. É para eles ficarem calados, com suas bocas fechadas, porque tudo foi dito. Então os únicos culpados serão eles, e eles não terão boca para falar um A nem um B diante do Eterno. Como diz a palavra, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Está durando até então, pelos canais. Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Vamos continuar. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Falando para as pessoas congregar, né? O congregar aqui é realmente, né? Se atentar para o canal, né? Se ajuntar a palavra, né? Para se congregar antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então ele está sempre alertando, né? Antes, para se atentar antes. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que seja escondido no dia da ira do Senhor. Quem sabe, né? Se a pessoa que está ouvindo antes do arrebatamento, ela consegue se preparar para subir, né? E não ficar para trás. Bom, E sabe, também né? aquela que ouve depois do arrebatamento, quem sabe ela se atenta para os canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, e ela se encha da palavra e ela consiga estar pronta e preparada para dar a vida em nome de Yahushua, e assim ela é salva antes do lago de fogo chegar na terra. E eles não podem ter assim uma ideia na cabeça que a ira do Senhor é o Senhor vir aqui irado. Não, a ira do Senhor é depois do arrebatamento dos demônios vir. A ira do Senhor é os demônios vindo. Sim, E eles vêm muito irados mesmo. sim. Porque eles vão para o lago de fogo. E eles não vão querer ir sozinhos. A ira deles é essa. Não querer ir para o lago de fogo. Então eles vão levar quem estiver na frente com eles.
Eu queria falar uma coisa aqui, só para eles terem noção também. O que é o Lago de Fogo? O Lago de Fogo já existe, já está acontecendo no tempo que se chama hoje para mim aqui, enquanto estou na Terra, antes do arrebatamento. E embaixo dos nossos pés, essa lava já está subindo. Vai chegar um ponto que ela vai subir e ela vai tomar conta de todo o globo terreno. Submergir a terra. Vai, exatamente. Então, assim, não tem para onde correr. E então, o Senhor está te dando a oportunidade de, pelos canais Azeite na Lâmpada, Espírito Santo Ministro, você se preparar para dar a sua vida para ser salvo. Ele está dizendo que para você ainda tem salvação. Se atente enquanto você pode, porque a lava está subindo e ela vai tocar e vai consumir toda a terra. O conselho do Eterno é o seguinte: o anjo caído já roubou a tua vida. Não deixe ele roubar a tua alma. Muito forte esse conselho. É simples e poderoso, né? Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod, ao meio-dia, será expelida e Acron será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar e a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. A costa do mar será de pasto e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá, e ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. É isso mesmo? É o canal também aqui, o pessoal, né? Onde tem a palavra, né? Tem que ter a palavra. Costa do mar, a palavra de Deus aí, né? Que ainda assim o Senhor Deus vai deixar o canal, que é a palavra dele, né? É como se esse mar aí, toda essa internet toda aí, ó, esses bandos de YouTube, vídeo, tem na internet ali, é o mar. Só é que as costas do mar aí refere a esse local onde vai refugiar os salvos ali. Uhum. Os que vão tentar ser salvos, né? Porque senão Mas você tem que falar com o tipo Entendi. de vídeo, né? Eu vou aqui, é os dois canais que tá falando do Espírito Santo. Que ali só os dois canais que tem o Espírito Santo. Então ali onde está o refúgio. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, que no caso a costa do mar é o canal Azeite na Lâmpada e é onde as pessoas vão estar se enchendo da palavra. E será a costa para o restante da casa de Judá, e ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Escalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. É o azeite na lâmpada, o canal Espírito Santo Ministra. Para as pessoas se encher, e a forma que Deus tem para visitar elas é pelo canal, de alcançar a salvação. Se tornar o cativeiro. E voltar para casa, ser salvo. No caso Dando aqui a vida. é se tornar, voltar ao cativeiro, ou seja, vai se entregar. Uhum. Para depois ser salvo. Ah, sim. Ele não vai ser cativo lá, não vão catar ele. Ah, sim, vocês vão ser pegos pelos inimigos lá fora. É. E faz parte da salvação de vocês. É aceitar esse plano de que tem que ser assim, para poder realmente voltar para casa, né? Voltar para Deus, ser salvo, né? Dando a vida, não de Yahushua. Por meio do canal onde o Espírito Santo trabalhou. Canal Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministra. É interessante que tá batendo. Quando a pessoa não está no cativeiro, Sim. ele está preso, só que está enganado. Aí ele abre os olhos, ele entra para dentro da sua casa, vai assistir o canal, para depois ele só sair de novo para se entregar. Uhum. Voltar ao cativeiro, que ele era antes. Sim. Já estava na mão do inimigo pelo engano, pelas mentiras, só que de uma forma enganada, né? Através do homem, né? Isso, como o Espírito Santo falou, né? Que lá as pessoas estão lá no aprisco, no curral deles. Está preso, né? Já estava lá preso lá, né? Aí acontece o arrebatamento, ela acorda, ela desperta e ela percebe que ela era presa dos demônios. Cativa dos demônios, por meio da forma que ele foi enganado lá, seja pela religião, seja pelas mentiras de Satanás aí, longe da palavra, né? E aí agora vem pro canal, que é a Costa do Mar, né? Recebe né, o pasto, recebe aí o que tem para receber da parte do Senhor, conforme o canal ensina. E aí depois, novamente, tem que voltar para o cativeiro. O quê? Tem que voltar de novo para a mão do Satanás, para os demônios lá fora, para poder assim ser salvo, dando a vida, em nome de Yahushua HaMashiach. Então agora é da forma correta, né?
vai pro cativeiro de forma correta. Entende que já estava nas mãos do demônio, tem que voltar para as mãos dele, mas agora de forma correta para ser salvo, né? Deixa o Eterno explicar uma coisa. É tipo assim, ajudando a explicação da irmã. Muito bom. Quando aconteceu lá a queda de Adão e Eva, que foi a morte, vocês nasceram mortos. Era para ter recuperado no jardim através de Adão e Eva. Adão e Eva morreu, saiu do jardim. Então, vocês nasceram nesse mundo morto. O que é a morte? A morte é o demônio no corpo de vocês. Isso é a morte. O Espírito Santo já tratou desse assunto, já explicou tudo. Vai no canal do Espírito Santo Ministra, vocês vão saber o que é a morte no corpo. É o demônio no corpo de vocês. Então, vocês servem a Satanás, através do demônio que está no corpo de vocês. Por isso que o Eterno deu consciência e raciocínio. Para fazer uns análises de vez em quando da vida e observar o que estava fazendo. Mas quando a pessoa não obedecia mais à sua consciência, o demônio tomava conta do corpo dela e acabou, ela não tinha mais opção. Não ouviu a consciência e o demônio agia através dos 5 sentidos. Através das vontades, dos desejos, dos sentimentos. E o pensamento é Satanás falando, conduzindo aquele corpo. Aquela consciência fechada. Aquela mente tomada pelos pensamentos, pelos sentimentos, desejos, vontades, desejos, vontades, sentimentos. Era só um corpo. E o demônio fazendo o que quisesse, através daquele corpo. E quando o inferno lá foi destruído, foi para o lago de fogo, a alma voltou para o corpo, aquela alma era só uma cativa daquele corpo, que no caso, alma vivente. Quando o Eterno ia fazer nascer no jardim alma vivente. Então, depois da queda de Adão e Eva, aquela alma vivente foi aprisionada nesse corpo. Antes, estava lá no inferno, alma vivente no inferno. Quando ouvisse a palavra, aceitasse a palavra, a alma vivente voltaria para o corpo. Acabou o inferno, não tem mais inferno. Todas as almas estão de volta no seu corpo. Então, o que essa alma vivente está fazendo agora? É um cativeiro, presa nesse corpo. Porque é o demônio que está tendo uma vida ativa no corpo. Então, o que está falando aí dessa situação? Quando a palavra mandava você ter uma vida no espírito e você não ter uma vida na carne, quando você obedecia a palavra, você estava expulsando esse demônio do seu corpo. Que a palavra diz, fazer morrer a vossa natureza terrena, o demônio. A natureza terrena é o demônio. Quando você estava obedecendo a palavra, você estava, pela obediência à palavra, expelindo esse demônio do seu corpo. Aonde chegava a condição de você estar morto para a carne. Você não tinha mais vida ativa nessa carne para viver nesse mundo. Você se tornaria uma pessoa espiritual. Você tem agora uma vida ativa no espírito para o eterno. Não mais uma vida ativa na carne para o mundo, para uma vida terrena. Então, como você não deu importância à palavra, não veio entender a palavra pelo Espírito Santo, para pelo Espírito Santo você ser alcançado essa vida espiritual, então o demônio não saiu do seu corpo. A vida ativa que você tem aí agora é o demônio no seu corpo, vivendo através do seu corpo. A sua alma vivente, você, a alma vivente, está sufocada nesse corpo. Por que que a alma vivente não volta para o eterno? Por que que a alma vivente não envolve com a palavra, entende a palavra pelo Espírito Santo e obedece à palavra? Porque a alma vivente está sufocada nesse corpo. Quem está vivendo nesse corpo é o demônio. Então, o demônio, como eles quiseram o anjo caído como Deus, é isso que acontece. Você serve o anjo caído como Deus. Então, você obedece o anjo caído em tudo. Em tudo. Até você que não tem uma religião, você que diz que não é ninguém, é neutro desse negócio, é neutro dessa situação, você obedece o anjo caído como Deus. Quando você tem alguma situação que você vai orar, vai conversar com sua imagem, com sua estátua, você está conversando com o anjo caído. Aqui não tem para onde correr. O Deus desse mundo é o anjo caído, não adianta. Se for através de uma imagem, é ele. Se for através de uma oração, é ele. Não tem para onde correr. Então, a pessoa que viveu longe das escrituras sagradas, não veio observar esse livro, prestar atenção o porquê ninguém interessava ler esse livro. Quem não teve essa perspectiva
essa percepção de vir saber qual o mistério, qual o segredo desse livro que ninguém interessa. Essas pessoas que não fizeram isso, elas ficaram unicamente nas mãos do anjo caído. Então elas não tiveram como reviver, porque faltou o conhecimento da palavra como reviver. Então o reviver seria sair da vida na carne, se tornar espiritual, por renovar o entendimento, obedecer à palavra. Então seria expelir o demônio, eliminar o demônio da carne. Então a pessoa estaria em um corpo de carne, mas ela não viveria segundo o demônio. Agora seria a alma vivente em um corpo de carne que pela palavra obedeceria ao Eterno. Então, como essa pessoa, ela não passou por essa experiência de ter a libertação do demônio pela palavra, agora como é que o demônio vai sair do corpo dela? Como? Para ela ser salva? Como? Não é quando a pessoa morre fisicamente que o demônio sai? Então é por isso que vocês terão que morrer fisicamente. Porque se vocês não morrerem fisicamente, o demônio que está no corpo de vocês só vai sair na hora que vocês morrer fisicamente. Mas vai sair em que condição? Levando a alma para o lago de fogo. Então, quando vocês se dispõem a vir ouvir o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, então vocês vão morrer por uma causa. Vocês não vão morrer por uma morte física que o demônio matou para levar a alma. Vocês vão morrer por uma causa. Vocês vão entender a causa. Vocês vão entender o propósito. E vocês vão se entregar à morte por esta causa. Então não é o demônio matando o corpo físico de vocês para levar a alma de vocês para o lago de fogo. Pelo que vocês entenderam no canal, o propósito de salvação, vida eterna. Então vocês se entregam à morte, vocês deixam o demônio matar o corpo físico de vocês. Aí assim você será salvo. Porque você eliminou o demônio do seu corpo. Não da forma que o demônio te levaria para o lago de fogo, mas da forma que você aprendeu pelo canal. Então por que pelo canal? Porque só o canal que ensina isso. Só esse canal ensina isso. Então, só esses dois canais serão a saída para a pessoa eliminar o seu corpo físico, eliminar o demônio no seu corpo físico e ela conseguir a salvação, a vida eterna. Então, vocês entenderam o porquê a morte, o porquê tem que morrer? Porque para o demônio sair do seu corpo tem que morrer. É igualmente a sua alma. Para ser salvo, você tem que morrer. Mas pelo fato de você não ter a palavra, a sua alma não será salva. O demônio mata o seu corpo para você ser condenada, para levar a sua alma para o lago de fogo. Então, como é a propósito da salvação da vida eterna, o seu corpo vai morrer para o demônio sair. E consequência da sua morte, pela qual foi, pelo motivo que foi, aí a sua alma será salva. Então o demônio saiu, você entregando o seu corpo à morte, o demônio saiu, porque você entendeu, você entregou o seu corpo à morte, então o demônio saiu, aí a sua alma se liberta para a salvação, a vida eterna. Mas se você não entrega o seu corpo à morte, você não entende nada, você não sabe de nada, a sua alma saiu para ir para o lago de fogo. Então essa informação só existe nesses dois canais. Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. A sua alma sair do seu corpo de outra forma, que você teve uma morte física, ela vai sair para o lago de fogo. É para o lago de fogo que vai ser a libertação dela. Para a condenação eterna. A libertação dela desse corpo físico para o lago de fogo, a condenação eterna. Em qualquer situação que a alma sair do corpo, é para o lago de fogo que ela vai. Não existe mais inferno. Então, a condição que o Eterno deu para quem quiser ser salvo ainda, depois do arrebatamento, é dar o seu corpo à morte. É se entregar à morte. Deixar a morte física do corpo acontecer. E quem vai matar o corpo é os demônios. Porque os demônios querem que durante esse processo você recue, você rejeite, você não aceite morrer para se libertar para a sua salvação. Então o processo vai ser assim. Você entrega o seu corpo à morte, você se entrega aos demônios, os demônios matam o seu corpo, por esta causa, a salvação, a vida eterna, o nome de Yahushua. Aí a sua alma se liberta para a salvação, a vida eterna.
E só tem essa informação nesses 2 canais. Então tem que ser esses 2 canais, sim. Fora esses canais, você vai para o lago de fogo. E não adianta contestar o eterno. Vai para o lago de fogo, sim. Porque o próprio demônio que está no seu corpo vai matar o seu corpo para levar a sua alma para o lago de fogo. E você não pode fazer nada. Porque é assim que está determinado. Muito bom. Eu queria só enfatizar, o senhor já falou, mas eu sinto assim que eu tenho que enfatizar isso. Senhor. Pode sim, não tem problema. Esse pessoal aí neutro, vou falar com eles de novo. Pode dizer assim, eu ter demônio no corpo, não estou obedecendo Satanás em nada. O que existem apenas a luz e as trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Estar na luz é estar na palavra. Se você não está obedecendo a palavra, o demônio não vai sair do seu corpo pela palavra. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Vamos enfatizar assim. Volta para o jardim. É a resposta. Todos morreram. Sim. Todos pecaram. Sim, é a morte do corpo. É isso aí. Quando você for falar da morte eterna, a segunda morte, no Jardim do Éden, foca no jardim. Porque lá no jardim, todos não vieram de Adão e Eva. Sim. Alguém está aqui nesse mundo que não nasceu de Adão e Eva. Aham. Então veio de Adão e Eva, veio morto. Sim. Veio com o demônio no corpo. Sim. Isso eu ia falar assim que, Veio com o pelo demônio. simples fato de eles não terem a palavra, não estarem obedecendo, eles estão com o demônio no corpo, sim. Mas a questão de estar com o demônio não tem a ver com estar obedecendo a palavra, não. Tem a ver a morte de Adão e Eva. Mas não é pela palavra que o demônio sai? Mas é aquela questão assim, a pessoa é neutra, não tem palavra, não tem nada, não tem salvação. Aí ela acha que está incluído só para quem ouve a palavra, para quem aceita a salvação. Não, está incluído para quem nasceu de Adão e Eva. Sim. Então, sempre que você for tocar nesse assunto, não tem ninguém neutro acerca da morte de Adão e Eva. Então, o senhor já falou tudo. Porque eles trouxeram a palavra para um curral fechado, um curral cercado, onde só tem salvação quem está lá. Só vai ter o conhecimento, assim, de ser salvo quem está lá. Então a palavra é de um nível global, é para todo mundo saber. Todos estão mortos. Quer dizer, o Eterno está tirando a palavra do cativeiro deles, do covil deles, e está deixando a palavra em uma ordem global, geral, mundial, onde só tem salvação pela palavra. Porque todos estão mortos. Então, sem a palavra, acabou. Sim. Não tem salvação, não tem vida eterna. Estão todos mortos. Aí, mas eu sou da religião tal, eu não tenho nada a ver com o evangélico, eu não sei. Você está morto exatamente por isso, pelo fato de não saber, você está mais morto do que todos que sabem um pouquinho. Porque você nem chance de sair da morte você tem. Sim. Pode dar o seu parecer, mas se dirige à morte de Adão e Eva. A palavra é a vida. Porque a questão é o seguinte, se a pessoa vem para o cativeiro deles, o curral deles, e ela não obedece a palavra, não vai continuar morto? Sim. Então não importa. Não importa se está no cativeiro deles, não importa se está numa religião, não importa se é neutro, não tem religião, não importa se é ateu, não importa o nível que ele se aceite aqui no mundo. Para, tipo, eu sou uma pessoa neutra. Neutra do quê? De quem? Quem neutralizou você? Entendeu? Então, eles trazem a palavra como um livro religioso. Então, só o religioso precisa de salvação. Só o religioso está condenado. Só o religioso tem que estar no covil, tem que estar lá no curral, buscando a salvação. Só o religioso. Mas quem não tem religião, quem não tem nada a ver com religião, quem está fora de religião, está no mesmo padrão, morto, precisando da salvação, vida eterna. E salvação, vida eterna, a palavra. Entendeu? Então a palavra está sendo esclarecida de um nível mundial. Sim. Um nível assim de atingir a humanidade. É um ser humano, está na face da terra, você está morto, você precisa da palavra. Você não é um anjo caído? Tudo bem, então você está incluído no plano da salvação. É um anjo caído, está fora. Entendeu? Então tem que abranger assim, no nível mundial, os anjos arrependidos. Sim. Onde eles estiverem, a palavra é o plano de salvação para eles. Não é aquele covil que prenderam a palavra lá, confinaram a palavra lá, só vai ser salvo quem está lá. Sim. Não é esse covil. Quer dizer, olhe, observe, o Espírito Santo veio desmanchar o covil da apostasia. Sim. E o Eterno está desmanchando o covil da palavra dele, que confinaram a palavra dele a um determinado grupo e número de pessoas. Sim, entendi. Maior e realmente é o mundo todo mesmo. A palavra é mundial, abrange o mundo, a humanidade. Entendeu? Então todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. A humanidade, exceto os anjos caídos. Então a palavra é no nível global, para todos. Sim. É anjo arrependido, inclui a ele. Sim. Agora, o caso vai centralizar agora nos canais. Tá vendo? Sim.
que é um nível global, mundial, onde tiver um anjo arrependido. O que a palavra deveria ser, mas não foi. Aí, pelo fato da palavra ter virado uma religião e ter confinado ela em um certo local, a um determinado grupo de pessoas, a palavra ficou fechada e privada, que só tinha acesso quem estava lá. É a mesma coisa que os católicos fizeram. Só que os católicos foi um número de padres e, sabe, esse pessoal assim, daquela sociedade lá, eles têm aqueles nomes lá de clero, não é? Então foram eles, aqueles grandes lá da Igreja Católica, que resolveram prender a Bíblia, entendeu? Então lá tinha um número deles lá que prenderam, incluindo os papas, imperador, né? Mas só que quando alguém chegou assim e disse que estava errado, não era assim, aí trouxe para outro covil maior, aonde abrangeu agora um número maior de pessoas que só está certo, só vai ser salvo se ler lá, entendeu? O que eles fizeram. Então o Eterno está desmanchando esse covil de lá, só vai ser salvo se ler lá. Sim. Não, aquele covil não existe. Aquele curral não existe. Esses pastores não existem. Esses matadores e comedores de ovelha não existem. Foi o anjo caído que trouxe aquele covil, aquele curral e colocou aqueles pastores lá para limitar a palavra a eles. Sim. Aí foi isso também que impediu as pessoas ter acesso à palavra e correr para os anjos caídos deuses. Cada um tem o seu Deus particular, individual, sua religião. Porque eles ficaram impedidos de ter acesso à palavra, por a palavra pertencer àquele covil, àquele curral. Sim. Então quem não queria estar preso lá, para que ia ler então? Entendeu? Sim. É como se eles se apropriaram da palavra igual os católicos, fizeram a mesma coisa. Porque quando a pessoa entende que só pode ler a Bíblia lá, só pode estar preso lá para ter acesso à salvação, o Salvador, a vida eterna, não quer estar preso lá, por que vai ler a Bíblia então? Se em outro lugar não tem acesso, se em outro lugar ela não vai conseguir. Então a Bíblia ficou um livro isolado, um livro abandonado, um livro fechado, onde servia apenas para algumas promessinhas. Quem quer ter uma promessinha vai ali e pega uma. Mas ela não foi um livro assim aberto para ter um acesso geral. Entendeu? Sim. Então, como teve umas partes assim do Eterno também permitir, hoje o Eterno está dizendo essa forma de geral. Agora, quem quiser acesso tem. Quem quiser, vá, leia. Sim. Acabou o curral deles e o cativeiro, porque primeiro veio com o Espírito Santo, desmanchando a apostasia. Agora o Eterno está indo direto lá no curral, tirando a palavra dele do curral, para todos terem acesso e dizendo a todos os anjos arrependidos que não só tem que lá não tem salvação, muito pelo contrário, lá não tem salvação. A salvação é na palavra, onde você estiver, você lê, você encontra a salvação, a vida eterna. E pelo Espírito Santo, ele te mostra o caminho da vida eterna. E agora, depois que o Espírito Santo subir, vai ser os canais. A palavra do Eterno vai estar resumida aos canais, aos 2 canais. Que não está resumida a ninguém, a prisão nenhuma. É livre para quem quiser ouvir. É o rumo que a palavra tinha que ter. Sim. Muito profundo tudo isso, né? Muito maravilhoso. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque destruirá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria. Fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares,
quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Tudo que passar por ela assobiará e balançará a sua mão. Essa Nínive aqui simboliza a terra, né? Nínive. É o globo terrestre. Essa pessoa que fala que eu sou e não há outro além de mim, é a pessoa que se cultua a si mesmo, fica andando nos seus prazeres, em tudo que agrada a ela. Mas em verdade ela está servindo a Satanás, né? Porque é Satanás que bota essas vontades e a pessoa obedece e ela acaba se cultuando a si mesma. Seja o corpo, uma coisa que ela ama fazer, que ela não larga por nada. Então ela acaba se cultuando a si mesmo e por se cultuar a si mesmo não lembra nem de Deus. Ela acha que ela é o próprio Deus. Resumindo, ela não precisa de Deus. Não precisa de um salvador. Resumindo, ela não precisa de um salvador na cabeça dela. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Eu vejo o povo que vai ver o canal e não vai dar a mínima. Vai desprezar e não vai aceitar a proposta de salvação da forma que é, dando a vida. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da terra, da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Vocês aí que ficam indo atrás de coach, de palestra, aprender alguma coisa com um mestre desse mundo, seja com um religioso ou alguém na área financeira, verdadeiramente você está indo atrás do demônio, pois são eles que falam através desses homens grandes aí que gostam de falar muito. Vocês estão aprendendo com os demônios a servir a eles mesmos. Então, como o Espírito Santo já alertou, já revelou que os anjos caídos trabalham por trás dessas coisas, faculdade, escola, os ensinos do mundo, toda a sabedoria do mundo que tem aí nesses maiores filósofos, na ciência, seja em qualquer área, veio de Satanás para fazer com que vocês sirvam a ele. E se você estiver servindo a eles quando o Senhor vir, você vai receber a mesma sentença deles, porque o Senhor vai vir tratar com os demônios. E quem estiver no meio vai acabar caindo no lago de fogo juntamente com eles. Então, você, anjo arrependido, você tem que se voltar para o Senhor e andar na palavra dele. E assim que você fizer tudo o que ele está falando para fazer, o qual está dito aqui no canal Azeite na Lâmpada, você vai conseguir a salvação. Mas se você não fazer do jeito que o Senhor está mandando fazer, você vai acabar ser sentenciado ao lago de fogo juntamente com Satanás e os seus anjos caídos. Porque parece que o Eterno quer alertar o seguinte: a sentença dele chegou, quem tiver com eles vai junto. Aí, para continuar o que o irmão fala, ó, o Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz e nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Então o Senhor é justo. Ele está avisando a todas as pessoas, seja por meio de sonhos, seja muito mais pelo canal Azeite na Lâmpada. E no Espírito Santo ministra, mas aquele que é perverso não vai se atentar. Mas isso não será o seu caso. Você vai se atentar e vai conseguir a salvação, vai sair dessa sentença do lago de fogo. Mas aqueles que não dê crédito, aqueles que achar que aqui é só uma brincadeira, vai se deparar com aquele dia e vai se lamentar muito. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. É como o irmão falou, né, sobre os anjos caídos que trabalham por meio do conhecimento mundano, filosofia, faculdades e tudo mais, que aí o Senhor está dizendo, né, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, desertas estão as suas praças, foram destruídas até ficar ninguém, né?
até não haver quem as habite. Isso aqui é exatamente tudo isso. Tudo isso é vão e tolo, porque agora você se encontra numa situação que você não tem mais como recorrer a eles. Seja lá o mestre da filosofia tal que você se apoiava, que você buscava, que você estudava, tudo que você tinha de amparo antigamente, tudo que você tinha de alicerce que te sustentava, tudo que você tinha para se apoiar, acabou, não tem mais, porque eles mesmos você agora viu que tudo que você adquiriu até aqui é vão, é tolo, não adiantou de nada. A sua faculdade não vai te salvar. Todo o conhecimento que você adquiriu, daquilo que você buscou, não vai te salvar. É só a palavra, é só o canal do Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Não tem mais para onde correr. Tudo tá agora vazio. Tudo se esvaziou. É tolo, é vão. Eu dizia: certamente me temerás, aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperei-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, antes de Deus vir consumir tudo e condenar os demônios e os anjos caídos, ele está avisando para sair do meio. E o único jeito de você sair do meio dessa sentença é ouvir a palavra dele. E tudo está no canal Azeite na Lâmpada, os evangelhos em todos os vídeos. Se você não der crédito, se você não obedecer, você vai ser consumido pelo fogo. A mim fala uma passagem aí que eu queria dar crédito. Como é que foi? Que o Eterno quer dizer? Quando houve a rebelião lá em cima, o Eterno não queria essa rebelião, não desejava, não pretendia, esperou pacientemente que houvesse um arrependimento da parte dos rebelados, mas a situação só se agravava. Não se via intenção de arrepender, mas de agravar, piorar, tornar uma situação insustentável, de contaminação e corrupção no reino. Então, quando o Eterno se levantou, tomou uma posição para vir resolver a questão, eles não quiseram se reconciliar. Eles não aceitaram a reconciliação. Eles continuaram se rebelando. Continuaram com o plano de trazer um novo reino, a ciência do bem e do mal. E o Eterno via, com profundo conhecimento, Criador como sendo, que isso não procederia de bom agrado para ninguém. Então o Eterno não concordou. Já tinha um reino criado pelo próprio Eterno, um reino do bem, onde tudo ia bem, tudo andava bem, tudo estava bem. Não teria motivo, razão para um novo reino. Um reino que o Eterno não pretendia envolver, não tinha nada com esse reino. O Eterno criou o do bem, não quis envolvimento da ciência do bem e do mal, porque sabia que não tinha possibilidade alguma desse equilíbrio. Porque o Eterno não iria participar disso, não estaria nisso. Então, quem sustentaria esse reino? Quem equilibraria esse reino? Quem? Desde quando não foi o Criador que trouxe essa ideia? Desde quando o Criador não criou nada disso, não queria nada disso, já tinha o seu próprio reino, já criou o próprio, que veio com essa ideia. Então, por que o Eterno participaria da ideia de tal plano, de tal reino? Por quê? Ele não estava precisando de nada. Já tinha criado o reino perfeito, já existia o reino perfeito. Por que o Eterno queria mais um segundo reino? Para quê? O anjo caído nunca foi criador, nunca criou nada. Foi criado pelo próprio Eterno. Tudo que ele aprendeu foi do Eterno. O que ele tinha para oferecer? Como ele poderia sustentar um reino quando ele não criava nada, não era criador? Então o Eterno sustentaria o reino dele, da ciência do bem e do mal? Bom, se fosse para ser o reino da ciência do bem e do mal, o Eterno criaria o reino dele, ciência do bem e do mal.
Mas o Criador, consciente, sabendo de tudo, não viu o futuro desse reino, que não ia ser algo sustentável, não pelo Eterno, mas pelos moradores do reino. Então o Eterno, tendo em vista, vendo uma confusão, uma desordem, por que ele criaria um reino assim? Então ele criou o reino correto, do bem, unicamente o bem, exclusivamente o bem. Então quem não se sentiu bem no reino do bem foi quem veio com essa ideia do reino da ciência do bem e do mal. Como esse reino haveria de se sustentar? Como? Quem equilibraria esse reino? Quem? Da parte de quem viria esse equilíbrio? Para sustentar esse reino equilibrado? De onde? Quem faria isso? Ia contar com o Criador? O equilíbrio viria do Criador? A sustentação viria do Criador? O Criador mandou fazer? O Criador queria? Então, que compromisso o Criador teria? Nenhum. Nenhum anjos arrependido, nenhum. Vocês foram irracionais. Vocês não poderiam ter percebido isso? Então, o que o Eterno fez? Quando não houve nenhuma reconciliação, quando não houve nenhuma desistência, e o Eterno não ia participar disso. Ele não ia sustentar nem equilibrar nada que ele não criou, que ele não queria criar, que não era do agrado dele. Então, por quê? Ele ia favorecer um único anjo. Por quê? Ele ia sustentar um reino, ele ia manter o equilíbrio de um reino que um único anjo queria. E, claro, fez a cabeça dos demais para concordar com ele. Então o Eterno não concordou, não participou disso, não quis saber disso, porque a maioria já estava muito feliz com o que tinha. Apenas alguns não estavam. E a maior parte também se arrependeram. Viram que o caminho que eles estavam indo não agradava o Criador. E eles iam se ver numa situação que eles não teriam volta, se eles continuassem. Então eles recuaram, que são os anjos arrependidos, os quais o Eterno fala agora. Eles recuaram. Mas os que não recuaram, o que o Eterno simplesmente fez? Tirou a vida deles. E quando o Eterno esvaziou eles da vida dele, eles viraram a morte. Então, anjos arrependidos, teve algum futuro? Seguiu o anjo morto, a morte? Teve algum futuro? Porque o Eterno tirou a vida. E vocês não têm mais vida. Vocês estão mortos com o anjo morto que vocês escolheram seguir. Então, o Eterno está explicando a questão dele ter tirado a vida desses anjos. Ele tirou, ele esvaziou, porque ele não estava nesse plano. Ele não concordou com isso e ele não queria isso. E ele não ia sustentar um reino, equilibrar um reino que ele não queria participar e ele não tinha nada a ver com isso. Então, quando não houve a reconciliação, quando não houve o arrependimento, houve o quê? O Eterno esvaziar a vida deles. Então eles morreram. Se esvaziaram do Eterno. O Eterno é a vida eterna. Então eles se esvaziaram do Eterno. O Eterno esvaziou eles da vida eterna. Então o que aconteceu com eles? Perderam sua casa, sua morada, perderam o seu lugar. Isso deveria ter acontecido? Isso precisamente teria que ter acontecido se não houvesse alguém que quisesse mais que todos? Um plano de governo único para si? Então foi assim, anjos arrependidos, que vocês se depararam nesse mundo morto, seguindo um anjo caído morto, e eles perderam o seu lugar. A explicação que o Eterno quis dar sobre isso. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam como um mesmo consenso. Além do rio da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. A língua que o Senhor vai dar, essa língua nova aí, é o que está no canal Azeite na Lâmpada. É esse entendimento. Aquele entendimento vai ter que sair das suas bocas no dia do sacrifício, para que assim vocês possam alcançar a salvação e não negar o nome de Yahushua. Porque são entendimentos de demônios. Os outros canais que tem por aí, se você ficar ouvindo, ficar dando ouvido a outras pessoas, você só vai receber entendimento de demônios. E você vai acabar recebendo a sentença deles. E o próprio entendimento deles é de demônios. Por isso que vai ser uma língua nova. E o próprio entendimento que vocês têm, por isso vocês ficou, é entendimento de demônio. Por isso vocês ficaram. Vocês não receberam a língua nova. Não receberam o entendimento novo.
e tudo que saía da boca de vocês era o que vocês receberam de Satanás. Na sua boca se encontrava a mentira, não a verdade. Mas agora vocês encontrarão a verdade. Vocês estavam alicerçados no fundamento falso, o fundamento de Satanás. Agora vocês vão se alicerçar no fundamento verdadeiro, o qual é a palavra de Deus, o entendimento novo, o qual vocês receberão através do canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelastes contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerá no meu monte santo. É quando o inimigo ele usa certas pessoas para afrontar o eterno. Então isso é a soberba dele, né? Como se o reino dele está aqui, ele está conseguindo tudo, ele resolveu tudo, ele agora é Deus, as pessoas servem a ele, tem ele como Deus. Então isso é uma soberba, onde ele usa certas pessoas para afrontar o eterno, né? Vamos dar o exemplo daquele pessoal lá da ceia, ali uma afronta. Vamos dar um exemplo daquele carnaval lá, aquela situação, ali foi uma afronta. Mas como ele tirou o nome verdadeiro, Yahushua, então ele afronta com o nome falso dele. Mas a afronta é ao eterno mesmo, porque quem morreu na cruz? Ainda que o nome é falso, quem morreu na cruz? Quem fez a ceia? Então, nessa soberba dele, ele afronta o eterno. Ele usa pessoas que, no caso, os anjos caídos dele, que está no corpo de carne, para afrontar o eterno. Então, o que o eterno está dizendo, que vai tirar essas pessoas que vai ser salva, na condição que tiver que ser, e vai acabar com essa afronta dele. Que é quando ele for lançado no lago de fogo, aí a afronta acabou. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Antes vocês estavam na língua velha, estavam no entendimento de Satanás. E por esse entendimento de Satanás vocês afrontavam o Senhor Deus com as suas obras malignas. Mas agora recebendo a língua nova, o qual está no canal Azeite na Lâmpada, no Espírito Santo Ministra, você será o povo humilde, o povo pobre. E agora com o entendimento novo vocês confiarão no nome do Senhor e receberão a vida eterna, assim que vocês se entregarem e morrerem por Yahushua HaMashiach sem negar o nome dele. É tipo assim, ele lá, né, queria um reino, afrontou o Eterno querendo um reino, o Eterno tirou a vida dele, e ele veio, através de Adão e Eva, conseguiu esse mundo, matando Adão e Eva, conseguiu esse mundo. Aqui ele colocou o trono dele, aqui ele se elevou como Deus, aqui ele foi exaltado como Deus, aqui ele é Deus mesmo. Mas tudo na forma do engano, da mentira, da camuflagem, como os ministros dele, os anjos caídos, faz ele se passar por Deus, né? Aí nessa condição que ele está no trono aí, se passando por Deus, aí ele afronta o Eterno. Quando ele vem, porque é aquela questão, já pegou a palavra, já cortou, já fez o que tinha que fazer, já criou a religião, já afastou os anjos arrependidos do Eterno, o que ainda quer afrontar o Eterno? Né? Então sempre ele usa pessoas para dizer uma piada contra o Eterno. Quer dizer, que essa pessoa que não acredita que o Eterno existe, foi ele que trouxe essa ideia para descredibilizar a existência do Eterno e ter ele como Deus. Porque na verdade quem não crê no Altíssimo crê nele como Deus. Não vai anular ele, né? Não vai anular ele. Então ele usa as pessoas para falar frases para afrontar Deus. Ele usa situações até de teatro para afrontar Deus, música, cantor. Então ele pega os anjos caídos dele, tudo, que vieram para o reino dele, maravilhoso morto, que estão mostrando que o mundo aqui é uma maravilha. Ele traz esses anjos arrependidos, tudo para afrontar Deus. Quer dizer, naquela condição assim, eu consegui, eu sou Deus, tá vendo? Então, o que acontece? Quando Deus vier para mandar ele para o lago de fogo, aí vai acabar toda essa afronta. E essas pessoas que não for anjo caído, for um anjo arrependido, que entrar nesse embalo deles, de andar afrontando Deus, eles também terão a recompensa deles. E irão para o lago de fogo com ele, se não houver um arrependimento. Porque o propósito dos anjos arrependidos mesmo é afrontar Deus. Dizer, é como se mostrar para Deus que eles conseguiram, eles têm o reino deles.
Aí aqui eles vieram nessa afronta assim, de contrariar tudo, de manipular tudo, de perturbar a natureza de tudo. Então, é um reino assim perturbado, é um reino assim, sabe, de uma situação assim, de um nível assim degradante na presença do Eterno. E tudo isso eles fazem no intuito de afrontar o Eterno. Então eles corrompem uma criança, eles fazem o homem querer ser mulher, a mulher querer ser homem. Então, tudo que eles fazem é uma forma de afrontar o Eterno. Como eles conseguiram o reino deles. Como eles conseguiram o reino deles. Mas o Eterno só aguarda a vinda dele. Aí vai acabar toda a afronta. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Os remanescentes de Sião não vai se encontrar mentira na boca dele, não vai se encontrar iniquidade, porque ele não vai negar o nome de Yahushua. O entendimento de dar a vida vai manter eles firmes. Eles não vão afrontar o nome do Deus vivo. Não vão blasfemar. Não vão blasfemar, não vão falar nada contra o Altíssimo. Pelo contrário, vão exaltar o nome dele quando eles derem a vida e serem salvos. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei. Esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei a quem cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Fala com você mesmo, que você ouça a voz de Deus falando com você. Pode falar. Todos aqueles que obedecerem à voz do Senhor, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, serão estes que cantarão de júbilo, pois receberão a salvação. E depois Deus vai vir castigar todos aqueles que afligiram vocês na tortura. E Deus vai castigar todos aqueles que afrontaram ele, tanto os demônios quanto aqueles que os demônios usou para afrontar o nome dele. E deixa eu falar uma coisa. É uma questão assim. Quando houve a rebelião lá no reino do Eterno, que houve os arrependidos e os que morreram, o Eterno sabia exatamente a questão do arrependimento até onde iria. O Eterno apagou a mente de todos, ninguém lembrava de lá, e a questão era lá no Jardim do Éden, não foi possível, foi aqui na Terra. Então aqui na Terra vieram com a mente apagada mesmo, não sabia de nada lá em cima. E mesmo ele com a mente apagada, mesmo ele sem saber de nada da história, o Eterno sabia quem chegaria a um resultado positivo. Quem realmente envolveria com a palavra, quem realmente andaria atrás da palavra, quem realmente seria infeliz nesse mundo, quem realmente sofreria nesse mundo e quem realmente conseguiria se manter arrependido depois do conhecimento da vida eterna, através das Escrituras. Então o Eterno já sabia de tudo.
Ele sabia quem ia, pelas escrituras sagradas, chegar ao conhecimento da história, a forma como conseguisse chegar. Ele sabia quem ia manter o arrependimento, que aconteceu lá em cima, e veio para cá um anjo arrependido. Então, o Eterno sabia quem ia encontrar a palavra, quem ia ter um pouco de conhecimento da palavra e quem ia manter essa mente arrependida, buscando o Eterno, buscando a salvação. O Eterno sabia. E o Eterno sabia dos que arrependeram lá em cima, mas aqui na terra não ia correr atrás, não ia buscar, não ia ligar, não ia se importar, ia viver exatamente com o que aparecesse para viver. E aceitaria exatamente o que tivesse para aceitar. Então o Eterno saberia de tudo. Então o que o Eterno fez? Ele permitiu que o anjo caído viesse mesmo, se passar por Deus aqui, ele permitiu que trouxesse a religião, ele permitiu que mexesse na palavra, ele permitiu que as coisas fossem mudadas, ele permitiu. Por que o Eterno permitiu? Porque o Eterno queria pegar exatamente esses, que não ia se lembrar de nada lá, não ia buscar nada de lá, não queria saber de nada de lá e simplesmente ia conformar por aqui mesmo, e ia gostar daqui mesmo. Então o Eterno, sabendo do que ia acontecer quando tivessem aqui os anjos arrependidos, os que iam se voltar para um arrependimento genuíno e os que não iam se voltar, ele permitiu. Ele permitiu que eles caíssem nas suas próprias redes, nas suas próprias armadilhas. O Eterno permitiu. Porque o Eterno não ia dar para alguém aquilo que ela não quer. Não ia fazer abandonar aquilo que ela quer. Então o Eterno deu exatamente a cada um conforme quis, conforme desejou, conforme buscou. O Eterno permitiu a religião para os religiosos. O Eterno permitiu o engano para os que queriam ser enganados. Permitiu eles serem levados pela mentira para os que aceitavam a mentira. Então o Eterno deu para cada um conforme o seu caminho, conforme as suas obras, conforme os seus desejos, conforme suas vontades. E também o Eterno viu aqueles infelizes, aqueles sofredores, aqueles que estavam infelizes nesse mundo, aqueles que sofriam nesse mundo, aqueles que a religião não teve condição de consolar nem de amparar. O Eterno também viu. O Eterno viu os que verdadeiramente tinham um arrependimento genuíno, que a religião não pôde satisfazer, não pôde preencher, não pôde saciar a sede que eles tinham de voltar para casa, de encontrar a verdade e voltar para casa. Então o Eterno viu tudo. O Eterno presenciou, participou, observou, prestou atenção. É aquele tipo daquela questão da corda. Da corda. Então o Eterno deu corda aos que queriam a religião, aos que queriam o engano, aos que queriam a mentira. O Eterno deu condição para eles ter o que eles queriam. E os que não foram levados pela religião, pelo engano, pela mentira, porque não estavam felizes, não estavam satisfeitos nesse mundo, não estavam realizados nesse mundo, eram almas infelizes, que não se realizaram nesse mundo, não eram felizes nesse mundo. De alguma forma, elas estavam infelizes, mesmo querendo fingir, mesmo querendo abafar, mesmo querendo dizer que eram felizes, elas sabiam que lá dentro elas eram infelizes. A religião não preenchia elas. O mundo em si não preenchia elas. Então essas que tinham esse vazio imenso, que as coisas do mundo não preenchia, a religião não preenchia, eram essas que tinham um arrependimento genuíno, verdadeiro, que mesmo aqui no mundo elas não se preencheram, elas não se realizaram, elas não foram felizes. Então essas encontrariam a verdade, essas encontrariam a palavra, mesmo da forma errada. Mesmo da forma que elas pudessem conseguir, elas encontrariam. Então o Eterno tinha uma saída para elas. Ainda que elas foram para as religiões não preencheram elas, não tirou o vazio da vida delas, não deixaram elas realizadas. Elas estavam infelizes nas religiões. Então o Eterno tinha uma saída para esses
que verdadeiramente não foram felizes nesse mundo e nem estavam felizes nesse mundo. Estavam infelizes e frustrados. Então o Eterno tinha uma saída para esses. E o Eterno amparou, o Eterno consolou, o Eterno ajudou, através do Espírito Santo o Consolador, que não dependia da pessoa ler a palavra capa a capa para ter um consolo dele. Não dependia da pessoa receber um entendimento espiritual para ter um consolo dele. Não dependia da pessoa ler um livro inteiro da Bíblia para ter um consolo dele. Muitas vezes, na hora da angústia, na hora da aflição, pegava a palavra como um refúgio, como buscar o Eterno. Então o Eterno vinha refrigerar, consolar, ajudar, acalmar. E assim, o Espírito Santo amparou pessoas nessa terra. Depois que Yahushua foi e os discípulos e estava o Espírito Santo aqui na terra, então o Espírito Santo nunca deixou de ser conselheiro, nunca deixou de ser ajudador, nunca deixou de ser consolador. Ele sempre amparou as pessoas que não estavam felizes nesse mundo, não buscavam o amparo desse mundo, não buscavam o socorro desse mundo, não buscavam a ajuda desse mundo, a saída desse mundo, não buscava Satanás e os anjos caídos. Sempre eles vinham ler a palavra, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas eles se refugiavam na palavra. Então sempre a palavra foi o refúgio do desterrado desabrigado, longe da sua terra, longe da sua pátria. Sempre. E o Eterno fala pátria celestial, não tem nada a ver com terra aqui. Sempre a palavra foi um abrigo, a palavra foi um apoio, a palavra foi um ponto seguro, a palavra foi uma resposta. Mesmo quando a pessoa não conseguia entender além, o mínimo que ela lia era o amparo do Eterno sobre a vida dela. Então essas pessoas, o Espírito Santo amparava, sustentava e ajudava. Até quando elas iam para um leito de morte, o Espírito Santo ia com elas e lá salvava. E o Espírito Santo pegava aquelas pessoas mais leigas, mais sem conhecimento, mais sem sabedoria, mais sem discernimento, mais sem nada, mais desprovida dessa terra, mais nua dessa vida na carne, para levar simplesmente uma palavra, ler mesmo sem entender e falar sobre a morte de Yahushua, a salvação em Yahushua, e o Espírito Santo alcançar o coração daquela alma e encher de fé pela vida eterna e ser uma esperança de salvação na vida daquela pessoa. O Espírito Santo sempre soube trabalhar sem precisar de pessoas eloquentes, pessoas falando, pessoas que falam demais. Em poucas palavras, o Espírito Santo resolveu grandes coisas e resolveu salvação de pessoas que não estavam felizes nesse reino, felizes nessa terra, preenchidas por esse reino, preenchidas por essa terra. Então o que o Eterno está dizendo nessa tarde? Que sempre o Espírito Santo fez separação entre os anjos genuinamente arrependidos, que encontrava apoio na palavra, amparo na palavra, socorro na palavra, e deu corda àqueles que estavam felizes nesse mundo, festejando nesse mundo, alegres nesse mundo, apenas precisava de um refrigério para a sua alma. Então o Eterno deixou a religião vir, deixou as religiões lotarem, as religiões encherem, deixou os anjos caídos pegar todos eles para si. Porque quando eles aceitaram qualquer socorro dos anjos caídos, qualquer situação, qualquer solução dos anjos caídos, eles estavam aceitando que o reino do anjo caído é bom. O anjo caído com o seu reino da ciência do bem e do mal é bom. Então eles iam buscar soluções nos anjos caídos. Eles iam buscar o amparo, o socorro dos anjos caídos e de Lúcifer e Samael. Então quando eles fizeram isso, eles só mostraram para o Eterno que eles queriam, que eles estavam bem nesse mundo, eles gostaram desse mundo, eles gostaram desse reino, eles estavam felizes nesse reino, com os anjos caídos e Samael, Deus. O reino da ciência do bem e do mal, eles estavam felizes.
Foi muito bom o que Samael queria. O plano do reino de Samael foi muito bom. Eles gostaram, eles estavam bem, eles estavam felizes nesse reino. Então o que o Eterno permitiu? Que Samael fosse Deus deles, não foi o que eles quis, não foi o que eles buscou, não foi o que eles apoiaram, a causa de Samael. Então o Eterno permitiu. E assim foi, e assim está até hoje. Samael como Deus deles. E quem o Espírito Santo amparou? Os que ainda tinha a palavra, ainda buscava na palavra um refúgio, um consolo. Foi assim. Então o que o Eterno quer dizer? Ele só deu corda para os anjos arrependidos revelar o que estava no coração deles pelo anjo caído, sendo Deus. E o que foi revelado? O que todos veem? Não abraçaram ele como Deus? Não abraçaram a causa dele? Ele querer ser Deus? Então, eis aí o Deus de vocês, o anjo caído, Samael. E agora, o Eterno está fazendo com vocês? Está trazendo esse esclarecimento, que agora é a única chance que vocês têm, é a única oportunidade que vocês têm de sair do anjo caído, de sair de Samael como Deus e de sair do reino dele. E vocês vão ter unicamente esses dois canais, o Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, para vocês escapar deles. Porque por mais que o reino deles durou, por mais que o tempo deles demorou, agora o Eterno está vindo para tratar com eles. E se você estiver no caminho deles, se vocês estiver com eles, vai tratar com vocês também. A sentença de morte do lago de fogo deles vai cair sobre a cabeça de vocês. Então vocês acordem. O alerta do Eterno é para isso. É vocês entenderem o que está por vir, o que vai acontecer em breve. Já acabou, mas eu queria ler de novo esse pedaço aqui, porque é quase uma promessa, né, isso aqui? Uhum. Vou ler de novo só para fortalecer. Leia e revista aí eles da promessa. Vou ler E a novamente. sentença é fogo. Então, aqui eu vejo assim o próprio Deus falando com eles mesmos, assim, em tempo real. Se eles ouvirem, ouviram. Porque o Deus está falando mesmo. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligiram. Salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O Senhor está reafirmando que você dando a sua vida, Ele vai estar lá para te receber. E mais uma coisa que o Eterno vai falar. Quando houve lá o arrependimento, não foi provado que o arrependimento era verdadeiro. Bom, tivesse nascido no reino, não tinha como provar. Quer dizer, tivesse nascido no jardim, não tinha como provar. Nasceu no jardim mesmo, não ia ter reino da ciência do bem e do mal para provar, para escolher. Então, onde é a prova real do reino? Se o reino é bom, se o reino é ruim. Onde é a prova real do reino? É aqui. Aqui é a prova real do reino. Então aqui é o reino da ciência do bem e do mal, é o reino do anjo caído. É aqui que o anjo arrependido vai provar se o reino de Samael é bom ou se o reino de Samael é ruim. Depois que o Espírito Santo veio e apresentou o reino do Eterno, agora tem que ter a opção de escolha: o reino do Eterno ou o reino de Samael. Bom, o reino de Samael, pelo visto. Mas o que é a situação desfavorável e desagradável a vocês? Samael é criador? Samael criou alguma coisa?
Samael tem condição de sustentar alguma coisa porque ele criou? Não. Ele usufruiu do que ele não criou. Então ele não é criador. E nem pode sustentar nada, porque ele não criou. Então, sendo que quem criou é quem pode sustentar, é quem pode destruir o que criou, não os anjos que morreram. Eles são indestrutíveis, não tem destruição para eles, mas pode destruir a matéria, o que ele criou, correto? Então, o que acontece? O Eterno vem destruir essa matéria, destruir esse mundo e, consequentemente, a vida na Terra. Então voltarão a ser a origem espiritual, porque não existirá mais corpo de carne, pelo menos para uma vida nessa terra. Então a má notícia para vocês: o reino de Samael foi bom, vocês escolheram o reino de Samael, vocês gostaram, vocês acharam bom, mas a notícia má para vocês é que o Eterno vem destruir o reino de Samael. O Eterno vem acabar com o reino de Samael. E eles vão voltar à origem espirituais, sem corpos. E eles serão lançados na prisão eterna deles, o lago de fogo, que é a segunda morte. Então o que o Eterno diz para vocês que amaram o reino de Samael, que gostaram do reino do anjo caído? Vocês anjos arrependidos, só tem agora uma opção. Vim para o canal do Espírito Santo Ministra, vim para o canal Azeite na Lâmpada, para vocês serem alcançados pelo Eterno. Porque se vocês não obedecerem o Eterno, vocês estiverem nesse envolvimento do reino do anjo caído, com o anjo caído, os demônios nos corpos de vocês, o Eterno não pode fazer nada com vocês, a não ser lançar vocês no lago de fogo também. Então é disso que se trata essa conversa, este assunto. Vocês entender que vocês estão sentenciados ao lago de fogo. Isso é só uma questão de tempo, e Yahushua aparecer no céu, porque vocês se misturaram com os anjos caídos. E se vocês não se voltarem para os dois canais, para vocês se limparem deles, vocês não têm o que o Eterno fazer com vocês, a não ser sentenciar vocês também ao lago de fogo. Isso é o que o Eterno alerta vocês, anjos arrependidos, por ter escolhido o reino de Samael. Acabou, o Eterno está vindo, vai destruir a matéria, vai ficar unicamente o lago de fogo, e a morada eterna dele vai ser no lago de fogo com os anjos dele. Então, se vocês não saírem dele, se vocês não for para esses dois canais, vocês estarão sentenciados ao lago de fogo também, igual eles. E acabou para vocês.